falado, estamos ali batalhando, lutando pela causa do Senhor, pela bênção. E me faço acompanhar, sempre que posso, pela minha digníssima esposa, que esteve comigo ontem, Semana dos Namorados, não é verdade? Nós estamos aproveitando para namorar bastante, longe dos filhos, e aqui a gente fala em fim sós. Aleluia. Amém? Quando eles ligam, eu falo, papai não está. Amados, mesmo aceitadinhos, os nossos levitas já se retiraram, mas eu gostaria de tirar um corinho, quem sabe à noite a gente ensina melhor. Não, mas só na voz, vamos fazer só a capela, pode ser. Diga assim, reveno. Mas fala com vontade. Reveno. Shalom. Alenri. É facinho, esse corinho na língua hebraica. Trago, possuo a paz comigo. Eu trago a paz comigo. Quem já conhece? 1 ou 2, 3. Assim. Revenu shalom alechem. Revenu shalom alechem. Revenu shalom alechem. Revenu shalom, shalom, shalom alechem. Facinho ou não? E eu digo que a melhor forma de você aprender é cantando. Revenu shalom alechem. Revenu shalom alechem. Revenu shalom alechem. Revenu shalom, shalom, shalom alechem. Revenu shalom alechem. Revenu shalom alechem. Revenu shalom alechem. Revenu shalom, shalom, shalom alechem. Revenu shalom alechem. Revenu shalom alechem. Revenu shalom alechem. Revenu shalom, shalom, shalom alechem. Aleluia. Se você estiver à noite, nós vamos cantar novamente, se for possível, e você vai me ajudar a ensinar os que não estiveram aqui conosco, amém? Trago, possuo a paz comigo. Jesus, aonde chegava, ele dizia isso, shalom, alechem, shalom, lahama, paz seja convosco, amém? Jesus sempre disse, paz seja convosco. E como é bom saber que nós podemos ter paz no coração. Só consegue dar a paz de Cristo àqueles que foram alcançados pela sua graça. Se não foram, precisam ser alcançados. Abra sua Bíblia comigo, mesmo assentadinhos, no 7º livro das Sagradas Escrituras. Para quem gosta de estudo bíblico, EBD, 7º livro. Imagina os 5 primeiros, de Gênesis a Deuteronômio, chamado de Torá, Pentateuco. Aí a gente tem o próximo, que é Josué e Juízes, é isso mesmo, acertaram. Capítulo 11 do livro de Juízes. Aleluia. Quero compartilhar uma reflexão com você sobre a vida desse homem chamado Jefté. E eu gostaria que você, vou ler apenas alguns versos iniciais, mas que você não fechasse a sua Bíblia, você mantivesse ela aberta para que você possa conferir comigo. Eu costumo dizer o seguinte, que quem acompanha a ministração da palavra de Deus com a Bíblia aberta, essa pessoa nunca é enganada. Nós temos muitas pessoas que falam, agora, fecha a tua Bíblia, põe no banco e começa a glorificar o Senhor. Aí o povo esquece a Bíblia. Aí depois ele começa a falar, falar, e aqueles jargões e decretando, e você vai naquele impulso, naquela empolgação, e quando você menos espera, você está enrolado. Você só não é enrolado se você for conferir, seja bereano, olha lá, vai lá, ó, opa. Lá no nosso seminário teológico, temos um seminário lá na cidade de Diadema, desde 2003, e eu digo sempre para os meus alunos e para a igreja, se alguém lhe falar alguma coisa, pergunte a seguinte pergunta, capítulo e versículo, onde está? Capítulo e versículo. É muito importante que você se baseie sempre pela palavra. Cuidado com a afirmação de alguém. Costumo dizer que quando afirmo alguma coisa, eu tenho que ter embasamento bíblico.
Se não tenho, eu posso dizer penso, acho, mais certo penso. E se penso, admite. A gente chama isso no direito presunção juris tanto. Presunção juris tanto é uma expressão em latim que quer dizer o seguinte: aquilo que admite contra prova. Já presunção juri et de jure quer dizer direito por direito, não admite contra prova. Mas quando eu falo penso, você pode ou não acatar. Vai da sua credibilidade no que você aprende daquilo e o pastor ou o preleitor está ensinando. Mas quando nós falamos, a Bíblia diz, se você é convertido, você tem que convergir, você tem que aceitar e você não pode transigir. Mas se penso, você pode dizer, isso é coisa do pastor Jorge. Eu não concordo com isso. Mas quando eu disser, a Bíblia diz, você deve se inclinar. Não ter dura serviço. Capítulo 11, a partir do verso de número 1, diz assim, as Sagradas Escrituras. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté, eles lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma prostituta, ou então és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos, marginais, se ajuntaram a ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Com a Bíblia aberta, o pastor já orou por nós, eu creio na oração que foi feita, e eu gostaria de ter a sua atenção. Eu sempre penso o seguinte, irmão, lá, de novo penso agora, hein? Eu sempre penso o seguinte, as pessoas que vieram nesta manhã é exatamente as pessoas que Deus quer falar nesta manhã. Então você não use aqui uma pá no culto de hoje, cuidado. Tem gente que vem para a igreja com 2 instrumentos de trabalhos forjados aí no campo. Um é a pá, o outro é a enxada. Os que vêm com a pá são aqueles que quando pegam uma aplicação da palavra, fala, é para ela. Que pena que fulano não está aqui. Aposente a sua pá nesta manhã. Mas use a enxada, vai lá na frente e busca. É para mim. É para mim, Senhor, fala comigo. Porque Deus não quer falar com o outro que não está aqui. Pare de você pensar naquele que não está aqui. Deus quer falar comigo e com você que estamos aqui. Bem, o período que nós estamos falando de Juízes é aquele período que deveria ser a teocracia, ou seja, o governo de Deus sobre o povo, porque depois que Deus tira Moisés, o Senhor substitui ele pelo Josué. Depois que Deus tira Josué, ele morre aos 110 anos, a Bíblia não menciona e Deus não deixa nenhum substituto. Deus não elege ninguém para dar seguimento agora, conduzir o povo. O povo já estava com a terra, já tomara posse, Josué já tinha dividido os direitos de cada um, as tribos todas elas tomaram os seus direitos, a meia tribo de Manassés voltou à Transjordânia, ela atravessou o Jordão para ajudar, depois voltou. Enfim, irmãos, agora Deus queria que o povo, que não tinha mais batalhas a batalhar, que o povo agora o adorasse. Deus queria que esse governo não fosse mais liderado por um grande legislador como Moisés, ou por um grande capitão como Josué. Deus queria que ele e o povo tivesse agora aproximação. Foi isso que Deus disse para Samuel. Samuel ficou deschavido com Deus quando o povo disse, nós queremos um rei como as demais nações, que nos guie, que saiam conosco, que nos norteie por essa jornada, nossa existência. E aí o Samuel vai lá e fala, Deus. E o Senhor fala, que foi, Samuel? Deus,
O povo me rejeitou. Deus falou, o quê? Samuel, não te rejeitou, está rejeitando a mim. Aí assim, desculpa, Senhor, como que é mesmo? Não, o povo não me quer. É isso que Deus queria. O período de Juízes, esses 305 anos que revela esses 21 capítulos do livro de Juízes, era para ser o período da teocracia, do governo de Deus. É geralmente assim que Deus quer. Quando Deus liberta você do pecado, quando Deus liberta você do mundo perdido, agora Deus quer Ele governar a sua vida. Mas alguns ainda insistem em pegar o apito da mão de Deus. Alguns ainda persistem em querer dirigir a sua própria vida. Bem, então o Senhor estava vivendo aqui na vida do povo uma verdadeira anarquia. Diz o texto, cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. De vez de ser dirigido por Deus, cada um foram dirigidos pelas suas próprias ambições, seus desejos, os seus álibis lascivos, e assim vai. E por isso que você, quando lê, irmãos, eu tenho para mim, eu digo para os alunos no seminário teológico, que o livro de Juízes é aquele livro que parece aquele jornal de notícias populares. Eu não sei como que é. Aquele jornal que só fala de matança, de sangue. Como chama aqui na região de vocês? Tem algum jornal sensacionalista que conta só, picareta arrebentou o crânio. E quando você compra esse jornal, você vê saindo gotinha de sangue, assim, né? Você leva, vou ler. Tem esses jornais aqui, lá na nossa região, tem alguns jornais que só falam de desgraça. Bem, irmãos, nas páginas bíblicas, Juízes é esse tipo de literatura. Está aqui escrito coisas terríveis. Por exemplo, um próprio marido, totalmente chateado com o que acontecera à concubina sua, ele pega um martelinho, pega um machadinho, ele pica a esposa em 12 pedaços, põe um em cada caixa e manda para as 12 tribos de Israel, dizendo, olha o que me aconteceu, e conta a história que aconteceu com a concubina dele. E aí ele incita todas as demais tribos e contra uma tribo. E sabe o que acontece? Acabou dizimando essa tribo. A Bíblia fala que dizimou de tal maneira que todos os homens morreram. E depois eles caíram em si e ficaram com um sentimento triste, pedante, dizendo, e agora? Extirpamos uma tribo, não tem homens para gerar nessas mulheres, essa tribo do Senhor é a sua descendência. E aí eles tiveram que dar um jeitinho agora e vamos reconstruir essa tribo, porque senão ela ia desaparecer das 12 tribos de Israel. É esse tipo de livro que eu estou falando. É gente que vive a bel prazer. Fala de homens poderosos como Sansão, mas não deixa de revelar as mazelas e o espírito empedernido de Sansão. Teimoso, e não quer ouvir seus pais, não quer ouvir Deus. Primeiro rabo de saia que ele encontra pela esquina, ele já vai atrás. Não quer saber se é serva de Deus, se pertence ao povo de Deus. É bonita? Tem corpo bonito? Essa que vai para o papo. A Bíblia não nega a vida e também as mazelas de homens que Deus queria usar e como usou, mas que deixaram um rastro também de coisas pejorativas. Eu estou falando do livro de Juízes. Entre eles chego ao caso do Jefté. Quem é que não conhece a história de Jefté? Se não conhece nas suas nuances, conhece no mínimo sobre o chamado voto tolo de Jefté. Não é verdade, pastor? Todo mundo sabe que um dia um homem fez um voto, e o seu voto foi que ele sacrificaria a própria filha. E aí entra aquele debate, aquele dilema que não quer calar, se ele sacrificou ou não sacrificou. Alguns falam, não, ele apenas fez o seu voto para que sua filha nunca casasse e permanecesse virgem até a morte. Outros incisivamente falam, não, ele fez o sacrifício porque de fato era para isso que ele tinha dito ao Senhor, eu sacrificarei. Deus era conivente com isso? Absolutamente não, mas o texto literalmente vai dizer essas coisas para nós. Mas eu gostaria de hoje falar com você sobre Jefté e as suas complicações. Gostaria, com a ajuda de Deus, de extrair daqui alguma lição para os nossos corações nessa manhã tão aprazível, tão gostosa, que não existe outro lugar melhor para estar. Parece que é isso que o salmista fala no Salmo 84, vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Parece que é a excelência da preferência, né? Preferiria eu estar, a excelência. Alguns desejam outros lugares. Por isso que a Bíblia fala que Deus vai arrebatar o povo da terra. Sabe por quê?
Arrebatar é tirar com força. Tem gente que gosta daqui, pastor. Ele fala, ai Deus. Uma vez um moço disse, pastor, você está pregando muito sobre arrebatamento. Eu falei, qual é o problema? Ele disse, não, é que eu marquei o casamento. Eu falei, meu irmão, e aí? Ele falou, então, mas, pastor, estou me santificando, me converti na igreja, eu nunca fiz sexo, pastor. Deus vai me arrebatar antes? Ele não vai permitir pelo menos eu me casar? Estou sendo fiel ao Senhor. Olha, irmãos, eu quase ri. Mas eu me aguentei. Eu disse, meu jovem, mas o consolo que você tem, sabe qual é? É que se você não casar com a sua noiva, você casará com Jesus. Aí ele olhou para mim assim, né? Pestanejou e disse, obrigado pelo consolo. Mas Jefté é aquele camarada proscrito. Ele simplesmente não tem culpa. E posteriormente passa a ser culpado. É verdade, é sempre assim. Tem gente que entra inocente numa situação, mas por causa dos percalços da vida, por causa da falta de vigilância, ele pode não ser culpado inicialmente, mas ele se torna culpado no posterior. Tome cuidado para você não se ficar na defensiva e usando biombos protetivos, dizendo, mas não tenho culpa. É possível que você não tenha culpa, mas é possível que você venha a ter culpa. É isso que nós temos que avaliar em detalhes nessa manhã. Ele nasce de uma conjuntura de infidelidade. Ele nasce dos desejos libidinosos de seu pai, Gileade, que viu uma mulher lá e deitou-se com ela, e ela acabou sendo um trago para casa, e naquele exato momento nasce esse menino, esse homem, que era chamado de Jefté. Mas ele tinha esposa, e ele teve mais 11 filhos com essa esposa. E a história nos conta que quando o papai morre, os filhos agora grandes, tudo marmanjo, olhava para ele e dizia o seguinte, ei, fica o pé daqui, Jefté, filho de uma prostituta, de uma rameira, você tem que sair fora daqui, você não vai herdar não, você não vai pegar 1 centavo da terra de nosso pai, você cai fora daqui. E a Bíblia fala que Jefté, para salvar a sua vida, fugiu. E na sua fuga, não deu outra, foi para debaixo das pontes, dos valados, das covas, foi como Davi se ajuntar aos marginais. Mas como se não bastasse a situação pedante daqueles pobres, chega mais um também que tinha o mesmo lamento, Jefté. E aí eles começam a fazer uma comunidade entre si. Amados irmãos, quais são as implicações da vida de Jefté e as lições que podem nos ensinar? Permita a Deus a sua cabeça hoje ser trabalhada nesse sentido. Olha que o verso 1 fala, era então Jefté, o gileadita, homem valente. Valente. Mas ele vem com mas, filho de uma prostituta. Primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse e fôssemos ensinados por esse texto, é exatamente que não importa quão valoroso você seja, você tem que sempre se lembrar da sua origem. Você tem que sempre se lembrar de onde você veio. Me parece, irmãos, que as pessoas que acabam se perdendo na sua caminhada, é porque se esquece de onde vieram. Gente que começa a galgar, construir, e chega ao apogeu, ao ápice de alguma conquista, acabam se perdendo quando esquece das suas origens. Esquece que ele começou do nada, que ele não valia nada. Jefté, na verdade, era filho de uma prostituta. E naquele contexto, quando eu falo filho de uma prostituta, era muito sério, não é que nem hoje, que as prostitutas têm todos os direitos, temos aí os direitos universais, temos os direitos tragos aí pela sociedade, enfim, leis. Nós estamos num país cheio de leis. Eu sou um labutante das leis, me formei em 2002 em Direito, e tenho trabalhado, só milito na área de direito previdenciário, e a gente sabe como esse país produz leis. Leis para poder salvar, limitar, extinguir, cercear, dar, e assim vai. Mas naquela época, numa época que devia ser teocrática, mas que era uma verdadeira anarquia, era uma situação terrível, era uma coisa terrível, as pessoas não davam os valores sentimentais.
que uma criança deveria ter respeito, mas agora quando homem, não quero saber, você não é mais criança. E evidentemente que eles viveram uma situação terrível. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é exatamente isso, que você não pode jamais esquecer das suas origens. Você não pode esquecer de onde você veio. Tem gente que chega em alguma posição espiritual, chega a algum status, né? Na área, na casa do Senhor, e parece que o salto ficou muito alto. Cuidado. Era valente, sim. E essa valentia é muito legal, desde que ela não seja ofuscada. Desde que você não perca de vista suas raízes. O Davi parece que ele nunca esqueceu disso. No Salmo 40 ele fala: tirou-me de um lago, de charco, de lodo, firmou os meus pés numa rocha. Se você lê os Salmos de Davi, ele fala: eu estava de trás da malhada. Quem era eu, menor na casa do meu pai? Davi estava lá como cabeça, reinando, tinha uma coroa em sua cabeça. Mas se julgarmos que Davi foi, como foi, um homem bem-sucedido, que chegou ao ponto, segundo o coração de Deus, é porque Davi parece que nunca esqueceu das suas raízes. Tem gente que começa a subir alguns degraus, começa a ter uma voz melhorzinha para cantar, começa a criar alguma coisa mirabolante na casa do Senhor, e aí o narizinho fica meio empinadinho. Cuidado que isso pode ser uma derrota para você. É isso que nós temos que aprender. Paulo chega a nos dizer o seguinte, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quem era o homem? Lá no parênteses judaico que Paulo vai falar em Romanos, do capítulo 9 ao 11, Paulo vai falar da graça, quando ele começa, na verdade, a falar do pecado universal, capítulo 1, quando ele vai falar, então, da justificação universal, ele vai caminhando conosco, ele fala da graça universal. Alguém pergunta, e os judeus, como fica nessa história? Então, Paulo faz um parênteses, chamado pela teologia de parênteses judaico, para explicar do 9 ao 11 de Romanos. E esses, que a gente está preocupado com eles foram arrancados fora do jambujeiro e nós fomos enxertados. Mas Paulo fala, cuidado, cuidado. Se o que era próprio do caule foi tirado por desobediência, quanto mais o enxerto. Vamos ser mais vigilantes, né, pastor? Cuidado, nós temos que ser prudentes. Para isso ele nos chama à humildade. Temos que ser humildes e tem gente que tem sérios problemas. Essa é a primeira lição e implicação que eu tenho aqui. Mas o verso 2, dá uma olhadinha no verso 2. Outra coisa importante, diz aí o texto. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E quando todos eles já eram grandes, expulsaram Jefté e disseram, não herdará a herança de nossos pais, não ficará aqui para curtir os direitos de nosso pai. Bem, qual seria a segunda lição? É exatamente essa, o tempo não é o que você imagina, o tempo não é o melhor palpite para apagar os erros do passado, porque os erros do passado sempre vão ser cobrados, se não foram tratados. Bem, o que Gileade pensou? Não, com o tempo isso aí passa. Tem gente que é assim. Tem gente que fez coisas erradas. Tem gente que pisou na bola. Tem gente que criou uma celeuma enorme. Mas ele acha que daqui 2, 3 anos a coisa se resolve. Não. Dentro dos princípios bíblicos, isso jamais se resolveria assim. Os meninos, quando foram nascendo, a mamãe foi passando e foi dizendo, quem é esse nosso irmão aí, mamãe? Não, filho, deixa para lá, mas eu vou contar para você. Teu pai um dia me traiu, achou uma sirigaita aí, uma prostituta. E ele é o primogênito do papai aí. É? Ele é filho de uma prostituta? Talvez esperar um dia, quando o papai não estava mais. Ele já marmanjo, tudo homem barbado. Foram requerer. Foram tratar coisas do passado. O tempo não é o melhor palpite para você resolver questões do passado. Isso aqui eu aprendo na vida de Jefté. Ou você trata as coisas sérias aos pés de Deus, ou você trata os problemas sérios familiares agora, aqui agora. Abra o coração. Para com esse negócio. Não, isso aí passa. Essa ideia do tempo curar, isso aí é um pouco filosófico.
Nós temos que tomar cuidado para não cair por esse caminho. Talvez o pai de Jefté não resolveu problemas familiares, chegou para a mulher e falou, ó mulher, esse garoto aí vai ser cuidado por você. Mas por quê? As dores da mãe e as próprias dores, e não, que é isso. Lá no quartinho conversando, de repente chegava o Jefté, e eles paravam de conversar, e Jefté, eu posso fazer parte? Não. Você não está vendo que a gente está conversando aqui? Talvez Jefté começou a perceber aquele clima indigesto. Eles estavam tramando de na hora que o nosso pai fechar os olhos, a gente põe esse camarada para fora. É isso mesmo que você está ouvindo. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Não se apegue ao tempo, se apegue à confissão. O melhor remédio é a confissão. Admite o seu erro. Imagine ao contrário. Vamos reescrever, se tivéssemos direito de fazê-lo, não temos. Vamos reescrever essa página bíblica aqui. Amor, o que foi, querido? Quero te confessar um negócio. Eu errei. O que você fez? Não. Acabei vendo uma mulher aí, me engracei a ela, sei que não ia dar nada, e ela engravidou. Eu estou com um bebezinho aí na porta para você cuidar, querido. Eu sei que eu fui um canalha. Eu sei que eu mereço tudo para me punir. Mas eu estou sendo sincero com você. Eu pisei na bola com você. Eu errei. Se você não quiser essa criança, você tem direito de me rejeitar. Mas ela não. Porque ela não tem culpa disso. Amor, quero que você cuide dessa criança. Se você quiser, eu vou até embora. Eu dou dinheiro. Se você não é obrigado a ficar comigo, amor. Olha, irmãos, nós não teríamos essa triste história. E talvez, pastor Braz, não teríamos um voto tolo de um homem ter que sacrificar a própria filha. Porque quem começa errado e não trata os seus erros, acaba desembocando em erros piores ainda. Você está entendendo o que Deus está te falando nesta manhã? Ou você está se fazendo de desavisado? Eu tenho certeza que Deus sabe que esta palavra é para o seu coração. É uma palavra rema para a sua alma. O Espírito Santo de Deus, que prescuta, que sonda, que esquadrinha a sua igreja, o seu povo, ele sabe que você está agora fazendo, pontuações na sua cabeça. Puxa, é mesmo, lá na empresa, ixi, com a minha namorada, meu Deus, é verdade. Olha, meu Deus. Então o melhor remédio qual que é? Confissão. Não é o tempo não é o melhor palpite. Não, eu admito que o tempo pode servir para alguma coisa. Mas nesse caso, o melhor remédio é render-se, é confessar. Pecado oculto é como semente. Quando você esconde na terra, ela germina. E vem com raízes fortíssimas. É isso que Deus quer. Capítulo 1, versículo 9. Eu vou mencionar um texto. Da primeira epístola, Joanina diz: se confessarmos, homologome, tas, pistós, hamartia, se confessarmos os nossos pecados. Diz o texto, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Com Jesus não tem esse meio termo. Jesus não fica lá. Se é uma coisa que não é do seu feitio, é isso, de lançar em rosto nada. Ele não lança em rosto nada. O dia que Pedro negou ele 3 vezes, e Pedro apareceu para falar com ele lá no mar de Tiberíades. Sabe o que Jesus fez quando encontrou Pedro, cara a cara, tete a tete? Jesus não falou: e aí, tratante? Você não me conhece mesmo? Você não sabe nem quem eu sou? Sabe qual que é, a nobreza de Jesus? Ele veio com um prato com peixe e disse assim: vinde, jantai. Quando veio um outro lá e disse: aquele é o homem lá,
Ele quer dar um beijinho no rosto dele. Quando Judas chegou para dar um beijinho no rosto de Jesus, Jesus fala: ei, amigo, a que vieste? Amigo. Sai daqui, seu traidor. Em nenhum momento Jesus fez isso. Na ceia, quando ele disse de uma maneira indireta: um de vós há de me trair. Olha que Jesus é esse, indireto, ele não quer expor ninguém. Aí ele molha lá o bocado de pão e fala: aquele que eu der. Quem é, Senhor? Eu. Todo mundo pensando que fosse. Aí ele falou: aquele que eu molhar meu bocado de pão no vinho e der para ele comer, esse é o que há de me trair. E aí Jesus faz essa cena. E os discípulos perguntam: será que é eu? O Pedro dizia: ô João, você que está pertinho aí do ombro de Jesus aí, sim, sou eu. E vira e mexe, o Pedro estava pisando na bola com Jesus. Senhor! E Jesus: para trás de mim, Satanás. Vira e mexe, Pedro estava levando uma chapuletada de Jesus. Então Pedro falou: nossa, acho que sou eu, não é possível. Está na cara que Jesus está falando de mim. E aí Jesus falou: calma, aquele que eu molhar. E há uma prática que eles entendiam, que quando uma pessoa importante molhasse, ou seja ela quem for, molhasse o seu bocado de pão no seu suco, no seu copo, na sua bebida, e desse na boca de outra pessoa para comer, é que ele estava convidando aquela pessoa para a amizade. Olha, Jesus, quando deu para Judas, Jesus não o julgou, Jesus o convidou. Se você pedir perdão, Ele vai te perdoar. Terceiro, veja aí o verso de 5 a 7. Ó, fala aí. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté, da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Bem, terceira lição, implicação que nós aprendemos aqui. Sempre acredite numa virada. Sempre acredite numa virada das coisas. Principalmente quando você foi injustiçado. Guarde bem essa palavra, injustiçado. Mateus 5,10, Jesus fala: bem-aventurado vós quando forem perseguidos, injustiçados. Somos bem-aventurados. Bem-aventurado é feliz e é aquele. É que tem gente que pisa na bola, faz as coisas erradas e depois fala: estão fazendo uma injustiça comigo. Pega leve, hein? Você sabe que você está errado. Calma, pastor, ora por mim, porque a empresa me mandou embora. Irmão, mas que coisa, você não é o melhor funcionário? Não, é que, e qual foi o problema? Não, que às vezes eu tenho que faltar, e eles querem que leve atestado, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E daqui a pouquinho, o relatório dele foi aumentando. Eu falei: queridão, pega o que é teu e fique tranquilo. É isso. Não, porque vem lá, o pastor, tá, para entrar com uma ação aí e tal, porque eu fui injustiçado. Vamos aceitar, querido, qual foi a questão? E eu descubro que aquele crente foi um salafrário. Ele mexe, estava indo no banheiro, roubar o tempo do chefe. E ó, o chefe está aqui de olho. Faltava, e a esposa: bem, está com dor de barriga, eu pedi a saída da minha mulher, eu vou ver o que ela tem. Aí era para ir voltar, e você voltava? Não, né? Porque ela falava: fica comigo, e eu ficava. Depois vai se sentir injustiçado. Bem, aqui não. Acredite, numa virada. Quando você foi injustiçado, as coisas poderão virar. Olha, irmão, o camarada saiu, coitado, caiu, foi ao relento, estava debaixo de situações pedantes. A princípio se uniu um monte de gente que podia ali morrer. Não morreu, talvez por causa desse lado valente que ele tinha. Passado alguns anos, a guerra veio contra a tribo de Gileade, que era Manassés. Aí eles foram buscar ele. Nós precisamos de você. Você é nosso líder, nosso chefe. Para quem expulsou você e disse que você é um filho de uma prostituta. Você é um filho de uma prostituta. Calma, irmão. Eu vou comedir as minhas palavras aqui. Você não vale nada se você não tomar nenhuma decisão arbitrária. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque a vingança do homem
Não opera a justiça de Deus. Tem gente que quer se vingar achando que Deus está sendo justo. Não, a vingança do homem não opera a justiça de Deus. Ou Deus age, ou então Deus não agiu. Você agiu. Você não acha que Deus está sendo justo. Você não deixou Deus agir. Mas aqui o Jefté ficou tranquilo. Em nenhum momento o Jefté pegou esse bando de 400, 500 marginais e disse, eu tenho um caso aí com meus irmãos lá, meus irmãos que me deram lá uma expulsão ingrata, tal, e eu quero lá, eu tenho direito, meu pai é dono daquelas terras, ele podia encher a cabeça daqueles marginais, e todo mundo, colocar garrucha, 12, Jefté, estamos com você, vamos lá, então vamos lá. Ele nunca fez isso, porque quando você não age por si só, você deixa Deus agir, acredite nisso, a virada das coisas vão acontecer quando você é injustiçado. Você está sendo injustiçado? Levante a sua mão e diga, eu acredito que a virada virá. A virada virá. Deus vai abençoar você. Agrada-te do Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Acredite numa virada. Outra lição que eu aprendo aí, no versículo 12 do capítulo que nós estamos lendo. Diz aí, enviou Jefté mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo, que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Bem, deixa eu te contar então. O Amon, ele foi lá buscar nos anais, na história, e alguém encheu a cabeça dele e falou, o rei Amonita, essas terras aí que está a tribo de Gileade, de Manassés, essa terra é nossa. É assim, aí contou lá uma história do passado. E aí o que acontece? O Amon agora com um belo exército, poderoso, falou, então vamos lá, vamos desapossá-los. Eu vou pôr todo mundo para correr e vamos tomar a terra de volta. Nesse medo, os filhos de Gileade, então essa tribo de Manassés vai lá e quer socorro. Vamos buscar socorro lá do Jefté. E amados irmãos, e aqui agora, eu tenho uma outra implicação interessante, que é uma lição que a gente aprende com esse homem aqui. O que ele foi fazer? O valente Jefté. Ele foi lá com todos os soldados e começou já a dar tiro para todo lado? Não. Procure primeiro o diálogo antes da guerra. Olha que lição importantíssima. Todo mundo achando que Jefté, valente, poderoso, ia chegar lá e falar, quem é o camarada? Quem bateu em você aí? Quem foi que bateu? Não tem gente assim, né? Eu me lembro, minha mãe, ontem eu não disse lá, minha mãe teve 19 filhos, somos 10 homens e 9 mulheres. Já morreu alguns, mas 19 filhos, pastor. É brava a coisa, né? E eu ia falar naquela hora que eu falei da questão da sexualidade ali e tal, mas não me lembrei, depois o irmãozinho até me lembrou de alguma coisa. Pô, cadê o obreiro? O presbítero aqui, né? Falou, pastor, minha mãe teve 20, não foi isso não? Bem, e aí a gente tudo praticava halteres, levantamento de peso e tal, e eu me lembro quando o menorzinho apanhava de alguém, a gente dizia, pera um pouquinho, vou chamar meu irmão. Aí vinha lá aqueles 5, tudo assim, né? Mas. E a gente na nanico assim, chegava para ela, agora bate em mim, fala o que você falou para mim. Aqui, escoltado com aqueles gorila. Jefté é valente, poderoso. Jefté, vamos lá, vamos matar, vamos expulsar. Não! Jefté nessa hora dá um ensinamento maravilhoso para nós. Qual é o ensinamento, pastor? Antes da guerra, diálogo. A melhor guerra se vence no diálogo. Se possível for, vamos dialogar. É isso que o texto vai mostrar para nós, que ele procurou primeiro o diálogo. É importante isso. A palavra de Provérbios diz que a palavra branda. Amon, o que é que você tem? O que fizemos, camarada? Por que está guerreando contra nós? O que foi que te fiz? Você está gritando bem. Às vezes dá vontade de responder alto, quando uma pessoa começa a falar com a gente, dá bronca em alguma coisa, né? Aquele jeito áspero, já viu ou não? Nós estamos na semana dos namorados,
Então, de repente, o marido chega: cadê minha chave daqui? Onde está minha chave? A esposa: o problema é seu. Ela pode falar assim. Ela pode partir para a guerra. O problema é seu, o carro não é seu, a chave não é sua. Mas ela pode dizer: amor, oi, querido, eu te fiz. A noite não foi boa, não. Aí ele pode dizer: quebra ele, diferente. Mais vale um bom diálogo, sim ou não? Quero conversar. Não, você não vai guerrear, não. Vou mandar um mensageiro. Ô, Amon, o que está pegando, Amon? Você quer invadir as nossas terras? Você já tem terra aí, rapaz. O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos resolver essas demandas nossas no diálogo, queridos. Vamos resolver as questões familiares no diálogo. As questões interpessoais. As questões que você tem na equipe que você está, no PG que você está, nos pequenos grupos. Nos ministérios. Olha, somos seres humanos, corre sangue na veia. Nós não temos como, a gente às vezes podemos exacerbar. Eu sou passivo de erro. Então, dialogue comigo antes de vir para a guerra. Dialogue com o pastor antes de poder de o acusá-lo. E vice-versa. Quem está entendendo, diga aleluia. Vamos lá, vamos continuar. Bem, agora, em quinto lugar, nós temos uma outra implicação, um outro ensinamento muito especial. Que quando não se resolve no diálogo, é importante que você aprenda o seguinte: do verso 12, eu preciso ler com você, eu já li o 12, mas eu vou ler o 13 em diante. Me acompanhe, por favor, olha lá. Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: ah, você quer saber qual é o motivo? É porque, subindo Israel do Egito, me tomou as terras desde Arnon até o Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-a agora pacificamente. Porém, Jefité tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe 2 pontos. Irmãos do céu, é esse detalhe. Olha só, 2 pontos. Qual a implicação? Numa demanda, repita comigo, numa demanda, você decorar numa demanda, procure saber a verdade para depois agir. É isso. O Jefité não era o filho de uma prostituta só. Quero ter para mim, creio, acredito. Ele sentou antes e disse: qual é o problema aí? Não, a questão é o seguinte: ele quer tomar nossas terras. E Jefté: e por que quer tomar a vossa terra? Qual o motivo? Vamos lá. Aí alguém, os anciãos, disse: Jefté, há muito tempo atrás, e começou a contar uma história que Jefté não vivera. Mas ele toma conhecimento da verdadeira história. Ele tinha subsídios. Gente, olhe bem para mim. Tem gente que dá com os burros na água porque não tem subsídio. Não conhece a história. Na verdade, é isso que o texto mostra. Ele foi saber a verdade dos fatos. É isso que você tem que saber. Muitos estão indo à luta sem saber o porquê. Jefté foi mais preparado. Jefté, nesse caso, ele foi um profundo conhecedor dos fatos. E tem aquela máxima que a gente fala, qual que é, pastor? Que contra fatos não há argumento. Há violência, argumento não. É assim? Porque quando as pessoas não têm argumento, quando estão enfraquecidos pelo argumento, aí elas partem para o grito. Um frade uma vez foi olhar o sermão do padre, nessas épocas de Corpus Christi. O padre faz um sermão na saída e um sermão na volta da procissão. E aí o frade estava lá arrumando tudo bonitinho, enquanto o padre estava vindo com a procissão, depois de dar aquela volta toda e tal. E ele foi olhar o sermão do padre, né? Foi dar uma filhotada assim. Aí estava lá escrito, frisadinho, direitinho assim: aqui o argumento é fraco, então elevar a voz, gritar. Questão de homilética, né, pastor? Quando o argumento é fraco, a gente grita. Já viu isso, não?
Pregador geralmente é assim, né? Não? Deus mandou falar, irmão! E a gente fala, meu Deus do céu. Ou a gente fica com medo, tremendo aí, né, na cadeira, porque geralmente, irmãos, por favor, guardar as devidas proporções, eu sou pregador pentecostal também, não vá me confundir. Mas, quando o argumento é fraco, as pessoas ficam gritando, né? É um monte de coisa. A mulher grita, o marido que fica gritando e fala alto. Mas é interessante isso para nós, por quê? Vamos ver a história aqui, olha lá. Verso de número, depois dos 2 pontos, olha lá. Verso 15. Assim diz Jefté: Israel não tomou as terras dos moabitas, o senhor está enganado, nem dos filhos de Amon. Verso 16. Porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou em Cádiz. Aí então, Israel mandou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo o seguinte: rogo-te, suplico-te, que me deixes passar pela terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. Assim Israel ficou em Cádiz. Depois, andou pelo deserto. Meu Deus do céu, que conhecimento dos fatos, das causas. Rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. Chegou ao oriente da terra destes e se acampou além de Arnon. Por isso, não entrou nos territórios dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, o seu rei, os reis dos amorreus. Rei de Hesbom, ele disse: deixe-nos, peço-te, passar pela sua terra até o meu lugar. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e acampou em Jaza e pelejou contra nós. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Ele está explicando a legitimidade da terra. Olha lá, vai mais. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus entre o seu povo de Israel, ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Verso 24. Não é certo que aquilo que quemos, olha que ensinamento, meu Deus do céu, foi teólogo esse camarada aqui. Não é certo que aquilo que quemos era o Deus deles, Deus pagão. Teu Deus te consideras como tua possessão? Eles com certeza fizeram, é verdade. Então assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez com ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom, e nas suas vilas, em Aroer, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe de Arnon. Por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo lá, hein? Por que vocês não foram à briga naquela época? Verso 27. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Irmãos, pelo amor de Deus, olhe para mim. Tira o chapéu, tira ou não tira, pastor? Pelo amor de Deus. Muitas vezes você só vê o lado ruim de Jefté. Quando fala de Jefté, o tolo Jefté. É que nem Tomé. Quando falamos de Tomé, lembramos do que de Tomé? Esse nome ficou pejorativo. Ficou ou não ficou? Quando a gente fala de Tomé, a gente lembra o que, pastor? Da incredulidade.
Mas se você olhar o capítulo 11 de João, não é bem verdade isso. João, Jesus fala assim: vou lá ver o meu amigo, vou acordá-lo. Ah, mas se vai acordá-lo, então dorme, não precisa ir lá. Não, eu vou despertá-lo porque ele morreu. Aí Jesus fala. E aí o Dídimo, que você conhece como Tomé, ele diz o seguinte: vamos nós também para morrermos com ele lá. Porque Jesus tinha saído lá porque o povo pegou em pedra para apedrejar Jesus. Lembra disso ou não? Aí o Dídimo fala assim: vamos, pois, com ele para morrer. Não é pergunta, é afirmação, ponto. Vamos nós também para morrermos com ele. Às vezes uma atitude de uma pessoa fica proscrita para o resto da história. Só porque ele diz: se eu não pôr o dedo no lugar aonde, papapá, e a gente esquece de ver o todo, para ficar julgando apenas um indício na vida da pessoa. Bem, o Jefté aqui é maravilhoso. Sim ou não, irmãos? O Jefté está nos ensinando de uma maneira preciosíssima. Ele está mostrando para nós que você precisa exatamente saber do que se trata. Você tem que ter conhecimento dos fatos. Jefté fez tudo isso. Quem faz isso pretende convencer antes de combater. Quem não faz isso quer combater. Não combata. Procure conhecer os fatos. Esse camarada vai lá e tem que calar a boca. Bem, quando calou a boca dos amonitas, o que eles fizeram? Eles vieram à guerra. É aquele negócio. Eles não têm razão, partiu para o grito. Aí Deus vai dar a vitória. E quando Deus dá a vitória para você, é porque você está com a razão. O Senhor quer estar do seu lado quando você conhecer os fatos, a conjuntura do problema, e cara a cara, e souber do que se trata. Ele foi buscar nos anais, foi buscar na história, ele com detalhes, ele não viveu aquela época, ele nunca viu Moisés, ele nunca viu Josué guerrear na guerra, ele não viu nada disso, mas ele, olha, pediu passagem, servidão, na lei a gente chama de servidão, quero passar, não vou fazer nada, aqui você não passa não, e pôs a arma lá, entra aqui para você ver só, a gente corta os pescoços de vocês. E o Moisés estava com mais de 2.500.000 pessoas. Moisés estava com problema, idosos, animais. Não, calma, costeou, chegou lá na terra, aquela terra não era deles, mas só porque era cercania, era divisão de terra, eles acharam que era nossa. Ah, não, essa terra é nossa também. Eu quero que você, nesta manhã, aprenda mais um pouquinho. E antes de combater, você é convidado a convencer. Convença. Tente tratar o assunto. Vamos bater um papo. A filha com o pai, vamos bater um papo. Uma vez eu estava ministrando na Igreja Batista em Santo André, sobre namoro, noivado, sexo e casamento, e era de manhã, tivemos o almoço, à tarde ia continuar. No intervalinho, eu tenho uma mocinha perto de mim e diz assim: pastor, eu tenho 16 anos, estou namorando um rapaz escondido. Mas por que você está namorando? Porque meus pais não querem que eu namore ele. E por que os seus pais não querem? Ele fala, e começou a dizer lá e chorou. O que o senhor acha, pastor? Eu disse, eu penso o seguinte. Faça uma coisa. Em relação aos seus pais, sente com eles, tenta convencê-los. Leva o rapaz lá. Explique. Mostre a razão. Tente trabalhar isso. Agora, preste bem atenção, mocinha. Não meça a força com seus pais. Não meça a força. Porque no primeiro momento que você os derrotar, você acabou de perder. Quem está medindo força com os pais e aparentemente os derrotou, eu estou namorando, vou namorar escondido. Meu pai querendo ou não querendo, eu vou fazer. Você está assinando a sua sentença de destruição. Ela chorou mais ainda, abaixou a cabeça, olhou para mim e falou: obrigado pelo conselho. Vou encerrar esse namoro e vou falar com meus pais. Olha, irmãos, Deus quer abençoar você. Olha lá, verso 30. Epa, estou caindo para o final. Verso 30. Diz aí o verso 30. O que diz o verso 30? Fala exatamente isso. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se, com efeito, me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos. Só aí. Tem uma vírgula para continuar, mas eu quero separei. Qual outra lição que a gente aprende desse homem aqui? Até agora nós aprendemos bastante coisas legais e positivas.
mas também ele ensina o que é que não deve ser feito e o porquê foi feito. Bem, pessoal, cuidado com o voto. É isso. O Jefté vai me ensinar aqui, cuidado com o voto, porque o voto, ele pode estar mascarando, é essa que é a verdade. Ele pode estar mascarando a falta de confiança que você tem em Deus. Tem gente que está com falta de confiança e fica fazendo voto. Olhe bem para mim, Deus não pediu jamais votos. Voto é seu, não é que Deus pede. Se você olhar a história, você vai ver exatamente isso, é falta de confiança. O Senhor chegou para Gideão, Gideão, o que foi, Gideão? Dá uma olhadinha lá, desce lá. Vai na taberna lá, onde está todo mundo bebendo, os filisteus, e vai disfarçado lá. Ele foi disfarçado, enquanto ele pediu lá um vinhozinho, aí ele começou a história. Nossa, essa noite tive um sonho, e eu vi isso, eu vi aquilo, um pão torrado, lembra disso? Jeruboal, derrubando os altares, olha, a terra pegava fogo, olha o temeroso. E a história que Deus queria que o Gideão soubesse é daquilo que Deus já estava criando no meio do povo medianita. Medo, os medianitas. Aí, irmãos, ele sai de lá, todo animado, cheio de graça, porém ainda não confiando. Aí ele falou assim, Senhor, quero fazer um voto contigo, Senhor. Eu vou colocar o novelo de lã aqui. E se o Senhor realmente está falando comigo, que eu estou nessa contigo, faz com que a relva esteja molhada e só o novelo de lã seco. E amanhã, quando eu acordar, eu quero pegar o novelo de lã e passar no meu rostinho, e assim vai. O Senhor, tá bom, vai dormir. Aí ele dormiu, o Senhor protegeu o novelo de lã, caiu o orvalho sobre a relva todinha, mas quando chegou de manhã, o novelo de lã estava sequinho. Não convencido disso, ele disse, Senhor, não te ires contra mim, só mais uma. Por que ele pediu mais uma, pastor? Porque ele pensou, não, mas dá de algum animalzinho sentou aqui em cima. Dá de não ter sido Deus. Ele não acreditaria na possibilidade de Deus ter mandado até um coiote, alguém para sentar em cima e não deixar com o orvalho. Ele achou que, eu vou pedir uma coisa mais difícil. Senhor, faz com toda a relva esteja molhada, e só seca, e só o novelo molhadinho. Agora eu quero ver. No outro dia, o que ele pediu aconteceu. Quem faz isso é porque está desconfiando de Deus. Esse ser aqui é maldito. Se fores comigo. Ele se preparou para a guerra. Ele viu que o argumento dele não convenceu os amonitas. E os amonitas já se fizeram trincheira, fileira, e disse, vamos à guerra. Meçamos armas. Aí ele foi buscar o Senhor. Senhor, você comigo. Aleluia. Glória a Deus. Lá vai ele fazer um voto. E foi esse voto baseado no quê? Na dúvida. Na dúvida. Você está me ouvindo ou não? Não mascare. Voto é mascarar. Você não confia em Deus. Você está fazendo de conta que confia. Ah, Senhor, se o Senhor me abrir a porta, eu vou dar 20% de dízimo, Senhor, no primeiro mês, em 2 parcelas. Não está bem certinho, que ele já vai ser empregado. Pode ser em 4. Quando chega o telegrama, ele fala, Senhor, em 6 vezes. Tem gente que é assim. E começa a fazer barganha com Deus. Cuidado. Deus quer que você aprenda isso. Quem faz votos por vezes quer comprometer o outro e não se comprometer. Esse que é o problema. Nossos votos querem fazer com que Deus fique comprometido e não eu comprometido com Deus. Isso é um pecado muito grande. Por isso que Deus gosta de voto. Lá em capítulo 5 de Eclesiastes ele fala, não votes, ponto, acabou. Aí continua, se votares. A primeira palavra é, não votes. Mas se fizer um voto, trate de cumprir, porque Deus não é tolo. Em último lugar, gente, para encerrar, que hora deu, pastor? 11 e tralalá, isso, né? Estou na hora, graças a Deus. Verso 31, olha lá. Diz aí, continuando. Quem primeiro da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando vitorioso eu dos filhos de Amon, esse será do Senhor. Eu vou
O que ele falou que ia fazer? Hã? Pode falar. Oferecer em? O que é holocausto, Eliezer? Sacrifício. É aquilo que Deus pediu para Abraão, lá do filho dele? É para pegar um cutelo e se matar? Ou Deus falou, vai Abraão e oferece teu filho. Faz com que ele nunca case, que ele fique solteiro o resto da vida. E que ele vai ser um monge para mim. Que ele vai só servir eu. Eu quero que você mande ele lá para montanha de Moriá. E lá ele vai ficar, e você vai embora. E dê tchauzinho para o seu filho. Tchauzinho, filho. E ali ele vai ser meu para sempre. Foi isso, irmãos? Não. Pega o cutelo, amarra o menino. Põe ele amarradinho aí. Mete o cutelo nele. Sacrifica ele para mim. É isso. É isso aqui. Às vezes querer desconversar e querer dar uma possibilidade. Não, aqui, porque Deus é contra isso. É lógico que Deus é contra isso. Mas o homem faz as suas mazelas. E Deus registra exatamente as mazelas que o homem fez. Deus não cobrou nada disso. Deus não ficou no encalço de Jefté. Não. Cadê o seu voto? Não, Deus não fez nada disso. Cabeça dele, ele que fez a burrada. Ele que entrou os pés pelas mãos, ele voltou vitorioso. Ele pensou que era um animal que sairia da sua fazenda lá. Viesse qualquer animal, uma vaca, um boi, um jumento. Viesse um cachorro, quem sabe. Ele nunca imaginaria que a filha dele sairia com o tamborim. Ah, papai, você venceu, papai. E a filha veio para lhe dar um abraço. E ele pôs a mão na cabeça, caiu de joelho e falou, ai, filha, hoje eu sou derrotado depois de uma vitória. Bem, não faça votos complicados. É essa a lição. Não faça votos estranhos, que você pode se encrencar. É simplesmente isso. Deus apenas deseja a sua obediência. Deus não quer nada mais do que isso. Vamos lá. Obedeça, queridão. Eu sou contigo. Você está certo? Você não contou a história? Não fui eu que dei as terras para Moisés? Eu estou nesse negócio, Jefté. Você ainda quer saber se serei contigo? Essa expressão se magoa Deus. Jesus ouviu isso. Se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo. Se tu és o filho de Deus, sai da cruz. Se tu és o filho de Deus, salva a ti e a nós também. Se tu, até com o próprio Pedro, Jesus está vindo sobre as águas. Ei, não tem mais. Está todo mundo gritando, dizendo, é um fantasma. Jesus está chegando lá, abençoado por cima das águas. Depois de orar 10 horas de oração no monte. E eles gritando, olha, é um fantasma. Jesus, não tem mais. Sou eu. Calma. O que o Pedro vai fazer? Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Sabe por que Pedro afundou? Não foi porque ele reparou no vento, não. Não, tem gente que usa paliativo isso aí. O mal estava lá atrás. Ele desconfiou das palavras de Jesus. Sou eu. Esse ser Jesus já conhecia, era diabólico. Esse ser Jesus ouviu lá de Satanás, capítulo 4 de Mateus. Esse ser Deus sempre ouviu na história do povo de Israel. Se tu és comigo mesmo, faz com que o novelo de lã. Se tu és comigo mesmo. Essa coisa era antiga. Não faça votos complicados e estranhos, porque você pode acabar encrencado. Nos coloquemos em pé. Aleluia. Com a permissão do pastor e a equipe de louvor, eu gostaria de orar com você nesta manhã. Faz assim, dá uma espreguiçadinha, vamos lá. Isso. Estica bem. Dá uma relaxadinha. Eu vou fazer uma recomendação para o pastor Roberto Braz. Tirar todos esses tipo de assento aí. Aí é uma perdição. É muito gostoso. Eu vi gente assim, afundadinha, assim. Pastor, coloca os negócios aí, se possível for com os espinhos aí. Para a pessoa ficar assim, né? Para acordar. Vamos cantar a um lugar. E eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de ministrar uma palavra de oração para o seu coração. O quanto nós aprendemos